nós estamos falando sobre o reino de Deus. O que é o reino mesmo? Nós falamos? O que é reino? Reino. Pode falar. O que é reino, pessoal? Um reino, o que é um reino? Não, reino, o que é reino? Reino é governo, abençoado. É onde te governa. Nós somos governados no Brasil, os brasileiros, por uma constituinte, por uma forma de governo. A forma de governo, onde estabelece limites, estabelece o que você deve e o que você não deve fazer. São direitos, deveres que temos, isso é governo, isso é um reino, que você, uma vez nele, você tem que submetê-lo, porque se não submeter, você e eu podemos ser corrigidos duramente por falta da obediência, da submissão daquele reino, daquele governo. É igual numa casa, você está numa casa, eu chego na tua casa, se eu for ficar lá um dia, tudo bem, mas se eu ficar lá 2, 3, 4, 5, 6 dias, tem um governo ali, e eu tenho que submeter, hora do almoço, no cafezinho, tem isso, tem aquilo, então você entra naquele governo ali, porque senão eu fico fora, não é verdade? Então, assim também é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o seu reino, onde ele tem uma constituinte. Pega a Bíblia para mim. Tem uma constituinte, aonde ali é estabelecido o que eu devo, o que eu não devo fazer. Está aqui. O que eu devo, o que eu não devo fazer, está aqui na Bíblia, que é a constituinte de Deus para nós. E nós sabemos que a constituinte que manda agora para nós não é a lei, mas sim a graça. Aonde ali tem tudo bem explicadinho para que eu e você vivamos sobre o governo de Deus. E eu estive pensando nisso porque só pude entender isso depois da edificação. Sem a edificação eu não entendia isso. Eu falava sobre o reino, mas como uma pessoa sem entendimento. Porque estava escrito e eu falava, mas eu não entendia. E digo, abençoado, que a maior parte dos pregadores das denominações, eles falam sem saber o que eles estão falando. É porque está escrito ali, eles falam, mas eles não entendem. Eles não têm a revelação do que significa o que está escrito aqui. Haja visto que não sabem dividir o que é lei e o que é graça. Mostra claramente, eu era desse jeito, como eu não sabia o que era lei e o que era graça, então eu andava desnorteado, sem norte na terra, porque eu não sabia dividir, a Bíblia corretamente e submeter, assim, a vontade de Deus, para que eu prosperasse, vivesse uma vida feliz como filho de Deus. E digo, esse reino é só para os filhos. Quem não é filho não está no reino de Deus, não está debaixo da graça. Por isso que ele anda vagando, com medo de tudo, perturbado de tudo. Por quê? Porque ele não tem uma segurança naquilo que ele está vivendo na terra, na sua consciência. Nós não estamos vivendo um mundo aí terrível, Brasil vivendo terrivelmente, vários outros países, e ali todo mundo brigando pelo seu interesse. Por quê? Porque eles estão desnorteados, sem norte, sem segurança nenhuma, sem direção nenhuma. E quando isso acontece, a carne, ela apavora e parte para cima, achando que é a carne que vai resolver. E a carne resolvendo, o que vai dar, meu irmão? Um abismo chama outro abismo, e é o que nós estamos vendo. Tudo que é na força, é na violência, não dá certo. Não dá certo.
A gente sabe disso aí. E o reino de Deus, não há violência, né? Pelo contrário, há amor. Então, para mim estar pregando sobre esse tema, o reino de Deus, eu primeiro tive que conhecer o que era fundamento, para depois conhecer o que é edificação, para depois me atrever a pregar sobre a edificação. Então, quem não tem essas duas etapas da graça, ele não consegue entender Deus. Se ele não sabe o que é fundamento, está perdido. Se ele não sabe o que é edificação, está perdido. Não adianta pregar e nem mesmo a graça, porque ela está sem bases, ela está sem entendimento, ela não vai trazer nenhum benefício para aquela pessoa. E baseado lá em 1 Coríntios 3,10, né, quando Paulo diz, segundo a graça que me foi dada, né, buscada, vamos buscar a graça de Deus, está errado, a graça não se busca, ela é o quê? Dada gratuitamente para os filhos, é um presente de Deus, segundo a graça que me foi dada, como prudente construtor lancei o quê? O fundamento, é a base de tudo, e não há outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Então esse é o fundamento ressuscitado, junto com o Cristo Nazareno, que morreu ali, e um dos fundamentos foi a sua morte, aonde ele o quê? Destruiu o diabo, apagou o pecado e nos levou a uma nova glória. Isso é fundamento, e nós precisamos de saber disso. E ele diz, e outro edifica, veio o edificador, isso é repetidamente falarei, porque é dessa forma que deve ser organizada a nossa mente para continuar recebendo esse evangelho, né? Veio o edificador durante aí quase 40 anos, trabalhando, edificando a igreja, porque a edificação, meu irmão, depois do fundamento, e entre o fundamento e a edificação, nós tivemos uma apostasia de 2000 anos, aonde colocou na mente das pessoas um Deus mitológico, um Jesus mitológico, um espírito mitológico, 2 anos trabalhando, a apostasia demorou 2 anos, batendo, 2000 anos, né? Trabalhou duramente e levou as pessoas a acreditar num Deus que não existe e num Cristo que não existe. Tem a Trindade também, né? Então nós vimos um trabalho muito forte do sistema religioso. Então quando eu prego, eu sei qual é a pedreira que eu estou enfrentando. A pedreira, ela é tremenda, né? Então veio o fundamento, veio o edificador, né? Edificou sobre esse fundamento. Então nós estamos numa construção sólida, que pode bater o vento com ímpeto sobre essa casa e não consegue destruí-la. Não consegue, porque você está firmado sobre um fundamento, né, forte. Você sabe quem você é, você sabe o que você quer, você sabe o que vai acontecer com você. Esse é o fundamento junto com a edificação. E uma vez edificados, né, o que acontece? Por um véu chamado Jesus Cristo, um homem, na pessoa de Dr. José Luiz de Jesus Miranda, agora nos lança para a sobreedificação. Ele diz, lancei o fundamento, outro edifica, agora, veja como cada um sobreedifica, sobre esse fundamento. Veja como, esse como aí que é o problema, abençoados. Como você está fazendo? Como você está fazendo? Você está baseado no fundamento e na edificação? Ou você é simplesmente, como o doutor José Luiz falava, eles aprendem a pregar a graça? Aprende. Todo mundo aprende a falar, igual papagaio, meu filho. Você vai ouvindo, o papagaio vai ouvindo, daqui a pouco ele está te chamando. Daqui a pouco ele está falando, ô Tiago, ô Tiago, aprendeu, porque ele vai ouvindo, só que ele não tem mente para processar o que é essa palavra Tiago, ele não sabe que é ele, simplesmente entrou na mente e ele falou. Assim também, aquele que quer pregar a graça sem o fundamento de que é Paulo,
E sem a edificação, que é JH, doutor José Luiz, ele nunca conseguirá chegar na sobreedificação. Como cada um sobreedifica? Então eu estou sobreedificando, que é edificar novamente, sobre fundamento e edificação. Então não tem como nós errarmos. É só observar. Você ouviu bem na época da edificação? Eu ouvia isso de dia e de noite, meu irmão. Igual a Adriana falou, tinha mensagem que eu ouvia 10 vezes ou mais. 10 vezes ou mais. Eu falei, não, tem profundidade ainda que eu não cheguei aqui, não. E ouvi outra vez, falei, não, cara. Ouvia outra, eu ficava doido mesmo. Eu falei, ai, caramba, que tremendo, que é isso? Que palavras profundas, é como Paulo diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão inescrutáveis são os teus pensamentos, é coisa tremenda. Então eu vibrava com aquilo e aquilo me trazia um gozo muito grande, abençoado. Então, hoje na sobreedificação, eu sei o que é que eu estou fazendo, eu sei. Eu sei o que é que eu estou fazendo. Os resultados também eu sei o que é que vai dar. É tempo. Quanto tempo demorou Paulo para trazer uma igreja no nível, quando você lê ali as 14 epístolas, quanto tempo ele demorou? Por aí, quase 40 anos também. José Luiz também, quanto tempo ele demorou para gerar um povo? Assim também somos nós, abençoados. Ao tempo, uma hora vai explodir. Por quê? É como você vai juntando, vai juntando ali as pólvoras, as coisas, você vai juntando, uma hora explode, bum! Aí a coisa começa a espalhar para tudo quanto é lado, porque anjos estão espiando, estão vendo o nosso proceder. E na hora que a coisa amontoar, eles vão meter fogo lá e a coisa vai ficar bonita. Assim é, abençoado? São muitos que estão recebendo essa graça aí. Então, para falar do reino, tem que ter essa história. Senão você não entende, não. Não entende mesmo. Você fala e fica o dito pelo não dito, não entendi nada. E nós pegamos como base lá em Lucas 17, 20 e 21, porque eu tenho que ir em Jesus de Nazaré para falar sobre isso. Se eu não pegar Jesus de Nazaré, eu não consigo falar sobre o reino. Porque quem trouxe o reino foi ele. Foi ele que trouxe isso. Estava na mente dele. Só que não manifestou no tempo dele. Que ele falou que era para o futuro. Ele dizia, buscai o reino de Deus. Pregue, porque o reino de Deus está o quê? Próximo. Mas não chegou. Mas ele foi aquele que descortinou para agora, nessa época, nós vermos o reino de Deus, porque alguém falou, alguém trouxe, alguém profetizou para que acontecesse agora. Então, nós que somos conhecedores da palavra de Deus, sabemos que tudo é por profecia, abençoado. Profetizaram com respeito a isso, e eu e você somos os privilegiados dessa época. Assim é, abençoado? Você recebe isso? Diga, eu sou privilegiado. Diga para o teu irmão, você é privilegiado, meu irmão. Então aqui, abençoado, nós vimos em Lucas 17, 20 e 21, que nós falamos que isso é livro histórico. Eu vou repetir isso, porque os nossos irmãos que estão nos ouvindo pelo WhatsApp, pelo blog, pelo YouTube, precisam de saber que não existe 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é livro histórico, isso não é evangelho, isso é livro histórico, não tem fundamento nenhum como evangelho, porque João não tinha evangelho, Lucas não tinha evangelho, Mateus não tinha, eles simplesmente escreviam aquilo que via Jesus fazendo, cumprindo a lei e os profetas, como está escrito lá em Mateus 5,17. E aqui em Lucas, ele fazendo um trabalho de historiador, porque Lucas não foi nem discípulo de Jesus de Nazaré, né? Não foi, né? Mas foi um homem, um doutor, né? Um médico que
apegou a essa história de Jesus e começou a fazer pesquisas e pesquisas e chegou a essa conclusão aqui, né? E nós temos essa fidelidade de Lucas nisso. Ele diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Então os fariseus eram os problemáticos daquela época. Jesus chamou eles de quê? Raça de víboras, sepulcros caiados. Recaçou confusão mesmo, né? Porque o farisaísmo era o que comandava aquela época, né? O farisaísmo que dominava. Tinha os herodianos e tinha os saduceus, mas os fariseus que comandavam. Era o povo que cria na ressurreição, cria em anjos. Então eles aproximavam um pouquinho daquilo que é espiritual. Mas eles, meu irmão, batiam pesado com Jesus de Nazaré. E eles, interrogando a Jesus de Nazaré, perguntaram: quando é que viria o reino de Deus? Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Isso perturbou eles demais, abençoado. Porque certas expressões trazidas para cá, parece que não tem tanto efeito. Mas naquela época, no contexto que se estava ouvindo, quando falasse uma coisa como essa, pelo um povo que tinha uma ideologia da lei, ouvir um cara falando dessa forma com eles, era como se tivesse tomado uma pedrada na cabeça. Eles ficavam irritados com aquilo. E Jesus irritava eles. E nós temos que irritar o sistema religioso, abençoado. Porque se nós não irritarmos eles, esse povo não vai ser tirado de lá. E nós temos que contrariar eles aonde? No conhecimento, na palavra. Ditar para eles o que é verdade hoje. Vai irritá-los. Mas o povo vai ver isso e vai dizer: opa, por que eles estão irritados? Se eles estivessem certos, eles não estavam irritados desse jeito. Não é isso? Começa a trazer algo que começa a transtornar a mente das pessoas e a mudança vem. Então, esse reino, ele não vem invisível aparência. Não vem. Quem está vivendo nesse reino, meu irmão, tem que saber disso. Ele não é comida e nem bebida. Esse reino não é natural. Não são das fórmulas humanas. Em ter muito ouro, ter muita prata, ter aquela vida folgada, estou reinando. Não. Não estou dizendo que você não vai ter isso, pelo contrário, terão muito, mas isso não será em primeiro lugar na sua vida. Não é em primeiro lugar na sua vida, porque se quando fala em reino, pensa em comida e bebida, todo mundo se apega ao quê? Ao natural. Como ele não vem invisível aparência, ele é espiritual, como vamos ficar perante o Senhor e a sua cobertura angelical? Em uma situação bem ruim. Então, quem está vivendo nesse reino, que são os filhos, o que ele tem? Justiça, paz e alegria no Espírito. Então, não é visível a aparência, porque essas coisas não são visíveis a aparência, e são coisas espirituais, que adentram na mente, e começamos a viver. E ele não diz no versículo 21, nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, é algo que está dentro de mim, é o que comanda as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas reações, meus pensamentos. Nós não falamos que nesse reino, é Deus que efetua tanto o querer quanto o realizar. Nesse reino, Deus vai colocar na mente dos seus filhos, que estão envolvidos com esse reino, o seu querer. Você vai ter eu creio que já tem, quando você recebe? O querer, a vontade de Deus está dentro de você. Por quê? Porque você deixou que Ele governasse a tua mente, como?
ouvindo o seu evangelho. A única maneira que tem de alguém governar você é limpar a tua mente. Eles não falam assim, olha esse cara aí, lavar a mente dele, não é assim? Então ele está igualzinho. Surgiu aí essa semana, uma seita nos Estados Unidos, né? Onde tem escravizado os brasileiros que vão para lá e de outros países, estão escravizando as pessoas lá. Dá uma lavagem cerebral neles, meu filho, e eles ficam quietos lá, não saem de jeito nenhum. Então existe a boa lavagem e a má lavagem cerebral. E essa lavagem que nós fazemos aqui, ela é boa porque você a recebe. Não é imposto. Você vem, ouve, faz a sua processamento como filho e diz, eu recebo, isso é meu. Então isso aí vai começando a comandar os meus passos e os seus passos aqui na terra, abençoado. Você vai tendo vontade que é de Deus. E você vai sentindo essas realizações operando na sua vida e na minha vida. Porque você sabe que esse reino não veio invisível aparência, ela caiu no seu sentimento, na sua mente espiritual, no seu espírito. E você diz, recebo, Abba Pai, é minha, tomo posse disso aí. E isso não vem deste mundo, não vem deste mundo, não vem dessa política e do social e do natural humano, não vem, pessoal, não pode vir. Não pode vir. Igual, por exemplo, nós estamos vendo aí a política que tem trazido para o mundo. Isso é um governo também, é um reino, isso aí, ó. E nós estamos vendo a confusão que está. Então, eu e você, eu até mandei pelo WhatsApp, não sei se os irmãos receberam, né, uma explicação sobre isso, que nós não podemos envolver, porque o nosso reino não vem desse mundo, nós não temos que envolver com essa política. Nós temos que saber, por quê? Temos que dar de César o que é de César, e de Deus o que é de Deus. Nós temos que saber disso. Mas ser governado, de hipótese nenhuma. O que é ser governado? É você dizer assim, nós estamos ferrados mesmo. Então você está governado pelo mundo. E não tem jeito. Porque você está vindo com olhos carnais. E o reino de Deus não é deste mundo. E o reino de Deus tem poder, abençoado, de decisão na terra. Você não está preso a nada da terra. Põe na tua mente isso aí, abençoado. Nada. O Senhor te tomou para si mesmo. Você agora, inteligentemente, ouve as instruções do trono e começa a direcionar a tua vida. As situações que estão aí não podem definir sua vida conjugal, não pode definir sua vida material, não pode. Nós temos que saber, e dizendo, o mundo inteiro jaz no mal. Nós só falando, por quê? Porque está se cumprindo a palavra. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Não há injustiça nesse reino, não há injustiça. Não há impostos altos, não há isso. Não há impostos altos. Não há imposição sobre você. Você recebe porque você é espiritual e diz, eu faço parte desse reino. E o Senhor é o meu Deus. E eu sou o seu filho. Então você tem decisões espirituais tremendas em situações na terra. Agora o político não. A economia vai mudar, o Brasil vai ficar bem. Pode estar o Brasil bem que for, se Deus quiser tratar você na área material, meu irmão, o Brasil bom e você passando uma situação terrível, e pode estar o Brasil na pior situação e você está nadando, meu irmão. Isso é reino de Deus. O reino de Deus não faz, veja bem, o reino de Deus não conjuga o verbo com o mundo, não conjuga não, abençoado, porque senão não é reino. Então ele tem a sua forma, e lá nós falamos lá em Romanos, 14, 17, onde nós dizemos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Então nós podemos gozar do melhor. Você tem que só saber disso, e começar a ativar isso na sua vida. Você tem que ativar isso. Se você não ativar, meu irmão, você vai ficar
arrastando aí como os demais. Porque nesse reino tudo é pela fé. Nesse reino não é pensamento positivo. Já viu que as pessoas têm pensamento positivo? Não, vai dar certo, não é assim? Não, hoje vai dar certo, hoje vai dar certo. Vamos fazer uma fé aqui, ó. Vai dar tudo certo hoje. Dá a mão aqui, vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Hã? Não é? Salve rainha, mãe de Deus, rogai por nós. Não é assim? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Vamos aqui todo mundo orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Não, isso não dá certo não, pessoal. O reino de Deus não age dessa forma, ele age pela fé. Ele age pela fé, não é pela situação. Que as pessoas colocam a carne pegando a Bíblia fora do seu contexto, fazendo ela de amuleto. Não é isso? Não faz a Bíblia de amuleto? Fazem. Faz a Bíblia de amuleto, amuleto da sorte. Pega a Bíblia assim, ó. Pega a Bíblia assim, meu irmão, e põe no coração. Deus! Depois você vai lá, meu irmão, e abre lá a Bíblia, abre lá a Bíblia, abre a Bíblia. Hoje eu abri a Bíblia. Aqui, ó. A Bíblia, vamos ver o que Deus vai falar comigo. Faz assim, ó. Saiu aqui, como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Ó, foi até bom. Então, fazem da Bíblia amuleto, meu irmão, amuleto, não pode? A Bíblia é conhecimento, é conhecer fundamento, edificação e sobre edificação. Senão vai ser as caixinhas de promessa, né, José? Isso não é reino, isso é fanfarra, isso é confusão, isso não tem sentido, né? Porque nesse reino tudo é pela fé, andando no Espírito, falamos que a fé, e nós falamos que a fé não é de todos, né? Andando no Espírito, pela fé, andando no Espírito, e a fé não é de todos. Por isso que os nossos irmãos ainda, cristãos, evangélicos, crentes, não receberam ainda essa fé, porque eles ainda andam nos amuletos da vida, porque nós temos um sistema religioso, ordinário, malvado, homens maus e perversos, que levam os filhos de Deus para os seus templos, e ali fazem toda a sorte de feitiçaria, porque como eles não conhecem o reino, que não é comida e nem bebida, então eles têm como comida e bebida, e vão lá e recebem orações, recebem porções para levar para casa, né, amuletos para levar para casa, levam água, a gota da água tirada da fonte do rei Salomão, olha lá, e pinga lá na água, e leva uma garrafa. Olha, você vê, a coisa é tão louca, e eu tenho falado isso, meu irmão, porque isso aqui vai bater em muito, vai chegar uma hora que o cara vai abrir a mente, não é possível, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e nós somos essa água mole aí, e levam lá garrafas de água, caramba, e eles estão fazendo sucesso com essa garrafa de água fluidificada, caramba, que negócio tá brincadeira, e leva lá, o pessoal leva até uma garrafona dessa que nós temos aí, põe bastante água, pinga aí que eu vou espalhar para a família toda. Olha aí, cada testemunho que eu vou dizer para você, viu, cabra? Xixi, que feitiçaria que é aquilo. Então o povo está impregnado por isso, porque não conhece a fé. Quem conhece a fé não fica preso mais a essa fórmula de doutrina que é altamente destruidora, né? Então, andando no Espírito, pela palavra de poder. Nós vamos lá em Romanos 1, 16 e 17, olha aqui que coisa interessante, você já conhece esses versículos, mas vamos ver aqui que o Senhor tem nele para nós. Pois não me envergonho do Evangelho. Então, porque é o quê? O poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, não é a oração, não é o jejum, e o Evangelho é a palavra, né? Não são as águas, não são sal, não são montes, é o Evangelho,
porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A vida, quer dizer, o seu deitar, o seu levantar, está baseado na palavra do reino que você recebe e coloca ela em prática, em confissão diária. Isso vai acontecendo coisas tremendas, e tudo que nós temos que receber pelo Evangelho, abençoado, porque se não for, nós estamos sendo atropelados por espíritos enganadores por aí. Então, e se revela, e é revelado esse Evangelho pelos ministros, não é? Que você é completo, eleito, tem uma nova identidade, é um Deus curado, sarado, perdoado dos pecados, a injustiça não está sobre você, você tem a justiça de Deus, que quando ele morreu na cruz do Calvário, em Jesus de Nazaré, o Cristo, o sangue dele nos purificou de todo o pecado, assim é? Então, temos uma vida no reino agora, totalmente diferente desse mundo, aqui na terra, que nós falamos, né? Para com esse negócio, como diz JH, de ficar olhando para cima, buscando Deus lá em cima. De repente pode cair algo lá de cima e pode te cegar, meu irmão. Vai te cegar. Então para com esse negócio de buscar. Busca. Por quê? O que está escrito lá em 2 Coríntios 5, 18, ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então o mundo foi reconciliado, não há mais nada lá em cima para buscar, tudo está na terra, tudo agora é no horizontal, acabou o vertical. Se houve reconciliação, o que ele fez? Tirou o pecado do meio, porque o que fazia inimizade entre nós e Deus era o pecado foi arrancado, então agora nós temos o quê? Uma liberdade com Deus aonde? Na terra. Como nós falamos lá no Salmo 37, os mansos herdarão a terra. Então a nossa herança é aqui. Ele não falou que vai herdar os céus, herdarão a terra, e nela se deleitarão em abundância de paz. Então nós temos hoje uma direção correta. O reino está sendo formado aqui na terra. E esse reino é comando, é com palavra, é com doutrina, e nós sabemos que é a doutrina da graça. Assim é, abençoado? Então, esses ministros que trazem esse reino através do Evangelho do reino, entendendo o que é fundamento, edificação e sobre edificação, não é isso? E ele diz lá em 1 Coríntios 4:1, vai lá, Tiago, e ele traz essa nova identidade, esses ministros, né? Por quê? Ele diz, assim pois, importa que os homens nos considerem como o quê? Ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, o ministro, ele é um dispenseiro, ele está na porta da dispensa, de acordo com a necessidade, ele vai lá, busca o alimento na dispensa e traz para a igreja. Ele sabe exatamente o momento, a hora, e você alimentando dessas iguarias que ele tira lá da dispensa, você se sente forte, porque você está vivendo no governo, e ali haverá direção, ou então haverá disciplina, ou então haverá limites da sua habitação. Não, você pode ir até aqui, não vai daqui mais não, fica quieto aí, porque agora é outra situação. Então, os ministros são esses dispenseiros, desses mistérios de Deus, trazendo o reino que não é em visível aparência. Nisto estamos no reino, lá em Hebreus 12, 22 ao 24, eu acho lindo esse versículo aqui, esse versículo, esses capítulos aqui é lindo. Por quê? Porque eu e você somos trazidos para esse reino. Ele diz, olha, mas tende chegado ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos,
e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Assim é? Somos nós. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança. E ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores a que fala o próprio Abel. Então nós somos chegados à cidade do Deus vivo, meu irmão. E está onde? Na mente. Na mente. Não é em quatro paredes, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Vamos lá para a igreja, que hoje vai ser o poder de Deus na nossa igreja. Não, não, não. Vamos reunir com uma igreja no centro educativo do Ministério da Ciência de Cristo. Lá nós vamos ouvir o poder da palavra. Haverá festa. Então nossa confissão, nossa expressão é totalmente diferenciada por tudo que existe. Nesses 2000 anos, aonde entorpeceu a mente das pessoas, não acreditando num Deus invisível, né, num Deus poderoso, num Jesus poderoso, como nós cremos, e chegamos à cidade do Deus vivo. Essa é a cidade de Deus aqui. Aqui você acha prosperidade, aqui você acha cura, aqui você acha descanso, aqui você acha justiça, aqui não tem ninguém dominando a você. Pelo contrário, a palavra que você recebe, ela domina a tua vida, porque você consente, porque você diz, ela é a minha direção, ela é viva e eficaz para mim. Assim é? Lá em Hebreus 12, 28, olha aqui para você ver. Por isso, recebendo nós o quê? Um reino. Então nós recebemos, nós não buscamos nada aqui. O povo não fica buscando, vamos buscar Deus, ó Deus, e olha lá para o céu, Senhor. E os falsos pastores, né, os mestres, bispos, apóstolos, levam o povo, todo mundo a olhar para o céu. Busca, meu irmão, busca lá do céu. Olha, nós já recebemos o reino inabalável. Esse reino ninguém pode abalá-lo, meu irmão. Ninguém pode destruir. Você está sob uma cobertura indestrutíveis. Não é o que diz lá os Salmos? Ele diz, aquele que habita, o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós estamos nessa habitação, onde você pode descansar, porque o que Ele prometeu é fiel. Ele é fiel pelo que Ele prometeu, né? E você com essas promessas, você e eu podemos andar tranquilo, meu irmão, porque nós estamos no reino inabalável. Em Colossenses 1,13, olha aqui que coisa tremenda. Ele nos libertou do império das trevas e o quê? Nos transportou. Mediação, nós vimos lá em Hebreus 22 e ao 24, nós vimos que a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Então nós somos o quê? Mediados, levados, transportados para o reino do Filho do seu amor. Então você está debaixo de uma cobertura gloriosa aqui, meu irmão, e que você tem que se manter firme, e eu mantendo firme, não abandonando de forma alguma esse estilo de vida que nos foi dado. Nós somos diferenciados, somos como ministros de Deus, labaredas de fogo, para o que? Contagiar as demais pessoas, irmãos, que estão envolvidos nessa doutrina espúria e covarde que estão sobre eles, levando eles à dependência total dos homens, e sendo ridicularizados. Você vê que o crente não dorme, abençoado. O crente não dorme. Porque ele tem medo do que pode acontecer com a família, o que pode acontecer com ele. Amarra aqui, de madrugada, olha, e eles têm visão, que não é visão, né? Aquilo é o quê? Assombração. Distúrbios emocionais. Ele levanta e diz, olha, eu vi. E pior que a mente deles foram tão contaminadas, infelizmente, como a nossa também um dia foi, que a gente só lembra da nuvem negra, não é isso? Só lembra da nuvem negra. Eu vi uma nuvem chegando, eu vi um fogo estranho nos meus filhos, levantei de noite, eu vi tem uma abençoada que passa lá, que me fala sobre isso, ela disse que viu, dormindo, Deus mostrou, então ela teve que levantar e interceder pelo aquele irmão, para aquela irmã, para que ele não fosse morto,
porque ele ia ser morto na esquina. Olha, isso é coisa de bruxo, meu irmão. Isso é coisa de bruxaria. Ter visão que alguém vai morrer, pô, ter a visão que as pessoas vão viver, ter a visão que anjos estão prosperando, esse é o melhor. Tem visão boa, porque o Senhor diz, olha, conformosos são aqueles que trazem o quê? Boas notícias. Bem-aventurados os pés daqueles, ou bem-vindo aos pés daquele que traz boas novas, tragam boas notícias. Teve uma que me disse o seguinte, que tinha uma profeta, e chegou um jovem assim, e a profeta olhou ele assim, ó, e disse para ele, você vai ser criminoso. E ela falou, irmão, o cara está matando todo mundo aí. Eu falei, pois é. Isso é um antro da perdição. Visão que você vai ser criminoso? Olha, eu declaro que você é um abençoado, um perfeito completo. Nós somos anunciadores de boas novas. Olha, eu olhei para aquela pessoa, sei lá, eu vi uma nuvem ali meio esquisita ali. Eles são cheios de coisas, porque o reino deles é o reino do quê? Das trevas. Que é o reino do desconhecimento. O Senhor nos libertou desse império, meu irmão. E aqueles abençoados ainda que estão assentados nesses templos de bruxaria, sai daí, meu irmão. Porque isso aí é mentira. Nós somos anunciadores de boas novas, de boas notícias. E quem prega no púlpito tem que pregar boas novas, boas notícias. Como que pode um irmão ficar sentado diante dos empedrecidos como esses, de uns bruxos como esses, que vê só coisa ruim? Só vê coisa ruim. Então as pessoas já saem dali, coitadas, já chega lá com um baixo astral violento. Quando ele sai de lá, ele sai mais carregado ainda. E cuidado que o diabo pode te pegar na esquina. Essa é a dispensa. Cuidado com o diabo, ele está nervoso, ele vai te pegar na esquina. Pô, o cara fica louco. Esse é o reino das trevas. Nós estamos no reino do Filho do seu amor, que garante que somos abençoados, perfeitos e completos. Assim nós somos. Assim é? Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lá em Lucas 17, Jesus de Nazaré dizia que o seu reino não era deste mundo. Ele diz, o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, não era o reino das trevas. Ele não viria em visível aparência. E os religiosos buscavam coisas dessa terra e não de Deus. Que nós falamos que essa doutrina é a doutrina de Pedro. Hoje a igreja aí fora está envolvida com Pedro, João e Tiago. Por quê, meu irmão? Porque eles buscam as coisas que são dos homens. Vamos voltar lá em Mateus 16, 21 a 23, Tiago. Vamos sacudir essa árvore aí, que nós queremos derrubar muita gente dessa árvore. Vamos derrubar, cair muita gente daí. Vem Jesus aqui de Nazaré, com uma situação com Pedro e com seus discípulos, e ele pede para que eles visualizassem na mente, pelo tempo que andava com Jesus na terra, de quem ele era. Porque é importante você saber quem é Deus. É importante você saber quem é Jesus. Muitos estão servindo o Deus Zebu, outros estão servindo o Jesus Zebu. Porque esse Deus que está aí não é Deus Todo-Poderoso. Isso já está mais do que lógico, mais do que certo. E nós vamos ver o porquê disso aqui, quando aqui Jesus, diante dos seus discípulos, diz, desde esse tempo, começou Jesus, Cristo, já na manifestação, do cumprimento da lei, a mostrar aos seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Então quer dizer, os judeus que iam fazer Jesus sofrer, os religiosos que fazem as pessoas sofrerem. Os religiosos não têm boas novas, eles querem matar as pessoas, porque o que eles trazem são veneno, eles não trazem vida, eles não trazem a palavra de vida. E ali os religiosos os anciãos iam fazer Jesus sofrer e até matá-lo, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Vamos lá, Tiago, 22.
E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, olha você vê, Jesus esclareceu para eles o propósito de Deus, que era bom, doloroso, mas era bom para a vida de Jesus Cristo. E Pedro, vendo aquela situação, como a mente dele não era uma mente ligada com Deus, mas sim no horizontal, ele diz, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Então, o que Pedro estava fazendo? Tentando tirar Jesus de um propósito. Porque na morte de Jesus, manifestaria o quê? O reino de Deus sobre nós. Jesus sabia disso. Mas Pedro não tinha essa visão, porque ele andava carnalmente com Jesus. Ele não via ali o Cristo, apesar de ter tido uma revelação. Nos versículos atrás, ele diz, Jesus perguntou aos seus discípulos, e vós, que dizeis que eu sou? E aí Pedro se manifestou dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo embaixo, ele já derruba, porque se ele tem a visão do Cristo, ele sabia que o Cristo viria para morrer na cruz, para que o pecado fosse destruído, que fazia a separação entre nós e Deus, e o reino não manifestaria. Então ele tinha que glorificar a Deus pelo aquele momento, e não trazer Jesus num cantão e reprová-lo pelo que ele falou. Olha, nunca o discípulo é maior do que o mestre, e aqui ele quis ser. E diz ainda, tem compaixão de ti, começou o quê? Aquela parte carnal, tadinho, não, Jesus, para com isso, tem compaixão disso, não faz isso não, senhor, por que você vai morrer? Para com isso, fica falando essas coisas não, essas besteiras não. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arredas, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim a dos homens. Então, o que é Satanás? São coisas de homens. Desejos carnais, está voltado totalmente para a satisfação humana e não espiritual. O que Paulo diz? Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da vossa carne. Então no reino você aprende a andar no Espírito, dependendo totalmente do Senhor, e sendo treinado por Ele, para ser mais que vencedor em toda e qualquer situação. Esse é o treino, é o local de concentração para instrução, para um povo viver por cima, por cabeça, por cabeça e não por cauda. Então aqui nós vimos Pedro tropeçando, e assim estão os nossos irmãos aí fora, e esses ministros. Quando leva você para o templo, o que eles falam para você ir para lá? É para você receber bênção, não é isso? Cogita das coisas dos homens, buscar o quê? Coisas materiais, coisas terrenais, é carro, é dinheiro, é casa bonita, é passeios, viver uma vida natural, próspera. Então eles levam você para isso, só que no reino de Deus é diferente. Para você ter tudo isso, primeiro você tem que ter justiça de Deus, você tem que ter a paz de Deus, você tem a alegria de Deus, para você e eu não ficarmos dependentes das coisas materiais, abençoado. Porque se você quer coisa material para você viver descansado, você não está no reino, você está buscando as coisas dos homens, e as coisas dos homens não traz paz, não traz alegria, pelo contrário, é confusão, nós estamos vendo aí. Então nós precisamos, abençoados, de eliminar essas coisas terrenais, ensinada por Pedro, João e Tiago. Buscar poder de Deus, buscar a vontade de Deus, mas para algo terrenal. Não foi isso que Pedro disse? Para com isso, fica mais um tempo conosco aqui, o Senhor fez tantas maravilhas, vimos tanta riqueza, tanto poder, e ele diz, não, convém que eu vá, porque se eu não for, não virá o Espírito revelador, não é isso?
que é o Espírito da graça. Então, por que Jesus de Nazaré falava do seu reino que viria depois da sua morte? Então, Pedro não entendeu nada disso, é o que os nossos irmãos, infelizmente, aí não entendem, né? E você e eu não podemos dar ouvido a conselhos humanos. Para com isso, falar que você é abençoado, perfeito, completo. Você não cansou disso ainda não? Não é assim que eles falam conosco? Fala com a gente. Você não cansou dessa situação ainda não, rapaz? Para com isso. Que é isso? Larga disso para lá. Foi o que tentaram fazer com Jesus de Nazaré aqui. Para com isso, Jesus. Para com isso. Com esse negócio de falar de reino, falar de poder de Deus, que você vai morrer, para que no terceiro dia o Senhor ressuscita. Que nada, fica quieto aqui. Então, eles são assíduos para nos tirar do propósito de Deus. Isso é Satanás, meu irmão. Isso é Satanás. Tu não busca as coisas de Deus, mas sim a que são dos homens. É o homem direcionando, e nós não estamos nessa, assim é? Lá no Salmo 1, ele diz, bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, né? Não podemos receber o conselho dos ímpios. O sistema religioso envolvido com o mundo e seus pastores em políticas, mostram claramente que o reino de Deus não está neles. Olha, isso aqui é uma outra situação que nós queremos falar para a igreja. Você seguir um sistema ou pastores envolvidos com política. Olha, abençoado, uma vez que eu me disponho a deixar o trono da graça, o reino de Deus, para fazer parte do reino do mundo, no seu governo, o que eu estou fazendo? Negligenciando a fé que me foi dada. E desvalorizando o que tem maior valor, que é o reino de Deus. Olha, uma posição de um pastor, de um mestre, de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista, é superior a qualquer posição do mundo. Assim que tem que ser considerado pelo aquele ministério. Então ele não pode deixar o seu ministério para servir a homens. Porque uma vez que você está na política, você vai servir quem? A homens e não a Deus. Aí está lá, mas Deus precisa de homens lá na política. Aonde está escrito isso? Se o mundo inteiro jaz no mal, onde que Deus precisa disso, meu irmão? Aonde encaixa essa palavra? Não, porque nós vamos chegar lá e expulsar demônio. Você é o endemoniado que vai perturbar mais aquela situação lá. É o que nós estamos vendo. A vergonha desses pastores estampadas por deixarem a sua posição, né, para servir aos homens. E Paulo fala sobre isso lá em 2 Timóteo 2,4, que os nossos irmãos nos ouçam isso e começam a julgar essas coisas. Olha, as igrejas viraram simplesmente um curral eleitoreiro, um curral político. Os pastores abençoados ajuntam o povo para usufruir dos votos, porque uma vez que você é pastor, né, as ovelhas entendem que você é uma pessoa de Deus, e que você vai fazer uma coisa certa, não é isso? Aí o que fazem? Na época das suas fanfarras políticas, começa a promover festa dentro das igrejas, os pastores começam a trazer outros pastores políticos para pregar na igreja deles, ou apresentar como candidatos, negociam os votos, né? Nós tivemos pessoas aí que dizem, olha, a minha igreja tem disponível lá 300 pessoas, aí o outro pastor é mesmo, que bom, 300 vira 600, né? Porque tem o pai, tem a mãe, tem filhos, não é isso? E aí o pastor falou, mas só que eu preciso de 350 mil reais. É desse jeito. Então, eles não cogitam das coisas de Deus, mas sim a que são dos homens. Eu vi vários políticos, pastores, envolvidos nessas tramóias de comprar voto, né? E nesse tempo eles fazem das igrejas o seu curral eleitoreiro, é chamado curral mesmo.
Ô, abençoado, você é um cavalo, uma mula? Que animal que você é? Eles chamam vocês de curral. Hoje não é igreja mais. São currais, aonde ali eles vão estabelecer a vontade deles sobre o seu povo, para sentar lá no trono, ganhar lá 30 e tantos mil, mais 90 e tantos mil, que é de administração da sua forma política, né? E ali você não ganha nada sobre aquilo, e aquele que se diz pastor dedica à política e não pastoreio. E Paulo traz isso aqui bem sério, ele diz, nenhum soldado em serviço, o que é nenhum? Nenhum mesmo, ninguém, se envolve em negócios desta vida. Deus quer exclusividade, abençoado. Não se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo, a visão, o seu olhar, a sua vontade, o seu querer, o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então você quer fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus para o ministro é o quê? Ser o anunciador de boas novas, é levar o reino de Deus às pessoas, para que elas possam ser governadas para esse reino, para que a justiça de Deus seja estabelecida sobre eles, a paz e a alegria vêm sobre a vida deles. Essa é a função do ministro de Deus. Se ele não tiver essa visão, meu irmão, é porque ele é Satanás. Não cogita das coisas de Deus, mas sim as que são dos homens. Não, nós vamos lá, e lá nós vamos fazer uma oração poderosa, e tem a bancada evangélica, que é a maior vergonha, a bancada evangélica na política. Isso dita pelos próprios pastores que estão envolvidos lá. É mercenária, é a pior que tem, a bancada evangélica é a pior política que tem. Nós temos pessoas ali com interesses simplesmente financeiros, envolvidos na Lava Jato, com escândalos terríveis, e estão sendo presos, e com isso dizendo que estão sendo perseguidos lá dentro. Perseguido é na igreja. Quando você está pregando o evangelho, você é perseguido. Quando você está envolvido com as coisas do mundo, não há uma perseguição, que lá é uma maracutaia, uma confusão que lá. Então, Paulo diz que ele não pode se envolver com negócios dessa vida, porque o seu objetivo, então acaba todo o plano, todo o projeto humano, é desfeito pelo Senhor na mente dele, pelo conhecimento, e ele agora tem que satisfazer, ele tem prazer de satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o chamou para o seu exército, para comandar e para trazer alegria e gozo para a igreja. Essa é a visão correta. O reino de Deus, meu irmão, não é comida nem bebida, e eles acham que é comida e bebida, e vão para lá, estamos lá reinando, lá, estão mesmo, a favor, né? E o povo, cada dia é pior, né? Agora, para isso, nós temos que ter olhos iluminados, e nós temos. Por isso que nós não cansamos aqui, abençoado. Olha, eu tenho convicção, e eu creio que você também, porque você está aqui, você está investindo, você está semeando, né? Porque você está crendo que nós seremos uma grande igreja de Deus nessa cidade, e quiçá por muitas. Para que nós vamos trazer os filhos de Deus a viver uma vida boa, perfeita e agradável aqui. Só nós temos essa competência, mais ninguém, porque nós temos a visão que o reino de Deus não vem em visível aparência, e nem Jesus vem em visível aparência, como eles esperam ele vir num cavalo branco, você vê, na nuvem, com anjos, e o capotão, a capa dele voando, batendo assim, todo mundo, chegou Jesus. É mitologia grega pura, meu irmão. João ali estava meio aloprado quando ele viu aquilo. Eu não sei o que ele arrumou não, mas ele viu uma coisa mitológica, porque ele via isso no Império Romano. Você vê que tudo é baseado no Império Romano. Já viu o trono? O trono de Deus. O que eles acham que é o trono de Deus? Eles vão para o Império Romano, pega ali um trono de um rei do Império Romano, o rei assentado, com uma coroa,
uma coroa na cabeça, com um tridente na mão. Então eles veem Deus, o reino de Deus é invisível aparência, comida e bebida, dando ordem, todo mundo servindo eles lá, os bons vinhos, as boas carnes, tudo lá envolvido. Então, quer dizer, eles têm uma visão mitológica de Deus, porque eles veem o reino como comida e bebida, e invisível aparência. Então Jesus não virá como não veio, em visível aparência. Por isso que como ladrão ele entrou e ninguém ouviu. O ladrão entra e sai e ninguém vê. Se o ladrão é bom, é assim, né? Ele entra e sai. Então ele veio, fez a festa, nós tivemos o privilégio de assistir essa festa, e agora estamos delegando isso para frente por ele, para que todos possam o ver, aonde? Na mente, olhos iluminados, como aqui diz a palavra, em Efésios 1, 18 e 19, estamos terminando, 1, 18 e 19, ele diz, iluminados os olhos do vosso coração, que é mente, né, entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, para nós sermos assistidos por tudo isso, os olhos do nosso entendimento têm que ser iluminados, e o que ilumina é a palavra. Recebemos a palavra e ela ilumina, ela faz nós vermos o invisível, porque o reino de Deus não vem invisível aparência. Estamos no reino, abençoado? Então você recebe o melhor de Deus para a tua vida. Anjos estão contigo, uma salva de palmas para ele.